Olá, pessoal, bem-vindos à aula 32.2, é isso mesmo. Já chegamos aqui na revisão, aquele momento que a gente vai reforçar os conceitos que vocês já aprenderam nessa aula, é isso mesmo. Então, nessa aula a gente falou sobre o quê? Falamos sobre reprodução e os tipos de reprodução que fazem parte, né? Que é o caso, reprodução assexuada e reprodução sexuada. Qual é a diferença da reprodução assexuada para a reprodução sexuada? É o que a gente vai ver. A reprodução assexuada, pessoal, é aquela reprodução que o indivíduo ele vai estar gerando cópia de si mesmo, que é o exemplo ali que a gente falou da bactéria. Bem simples, bem lúdico, sei. E no caso da reprodução sexuada, professora, o que é? A reprodução sexuada é aquela, pessoal, aqui ó, ilustrando minha camisetinha, aquela que acontece a troca de genes. É isso mesmo, é o que permite o que eu chamo de variabilidade gênica, variabilidade genética. É isso aí, então meu diretor, corta agora para a telinha, que a gente vai começar aí com a aula 32.2, resumão aí da reprodução, é isso mesmo. O que será que a gente viu, a gente abordou nessa aula? Primeiro, que a reprodução, pessoal, ela consiste no processo em que um ou mais organismos produzem o quê? Descendentes. É mais um ponto aqui, ó, que eles produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. É mais um ponto aí. Então, eles vão estar passando uma cópia desses seus genes ou parte de alguns de seus genes, que é o que acontece na reprodução do tipo sexuada. E aqui, a ilustração dessa reprodução sexuada, onde a gente tem aqui a célula, né, que eu vou dizer que é uma célula mãe. Aqui ela vai duplicar o seu material genético, o seu DNA. A partir do momento que ela duplica esse seu material genético, ela vai estar formando dois novos indivíduos, duas novas células, no caso, né, uma cópia de si mesmo. Ela vai estar se copiando, digamos assim. E aqui, né, outro exemplo que está ilustrando a reprodução do tipo sexuada. Quando eu falo que a reprodução é do tipo sexuada, eu estou falando de quê, professora? Eu estou falando que é o tipo de reprodução que eu vou ter troca de material gênico, de material genético. E aqui a gente tem um exemplo de vegetais, de planta. Acontece nas plantas, sim, a reprodução sexuada. Aqui a gente tem, né, o que a gente chama de um organismo que, que vai, né, polinizar outra plantinha. E ali eu tenho, né, a formação de um novo indivíduo que vai ter essa variabilidade gênica. E organismos com reprodução sexuadas, eles podem receber as seguintes denominações de acordo com sua complexidade de estrutura reprodutiva. Eu tenho os organismos que eu chamo de monóicos. Quando eu falo que o organismo ele é monóico, eu estou falando do quê? Que ele pode ser chamado, por exemplo, de hermafrodita. Isso quer dizer o quê, professor? Que ele vai ter tanto a estrutura feminina quanto a estrutura masculina no seu corpo. Ele vai ter ambas as estruturas no seu corpo. Já os organismos dioicos, eu vou ter o quê? Essa diferenciação dessa estrutura. Isso mesmo, eu vou ter essa diferença de masculino para feminino. A gente já consegue ver que existe, né, a diferença desse organismo da fêmea e do macho. Aqui o exemplo aqui, né? Olha esse galo aqui. Então, a partir daí a gente já consegue perceber que existe o dimorfismo sexual, né? É um nome mais ainda, mais conceitual com relação à biologia que vocês estão vendo aí. E agora é aquele momento que eu me despeço aqui de vocês, porque é aquele momento que você vai fazer a sua atividade. Então, já sabe, ficou com alguma dúvida, professor presencial?
Manda um alô aqui pra gente, que a gente responde. Professores presenciais é aquele momento que eu gosto que vocês mandem vir, né? As fotos de vocês fazendo as atividades, é isso mesmo. Eu gosto de ver a interação de vocês, alunos, mandando os recadinhos aqui para mim. E já já, pessoal, a gente volta para o momento da correção da aula. Até mais! Isso aí, pessoal, voltei agora para aquele momento da nossa atividade de sala. É isso aí, eu espero que vocês tenham ido muito bem, porque as questões, assim, digamos, tá mamão com açúcar. Já deu tempo agora de eu tomar aquele meu cafezinho, voltar aqui para a gente começar com a nossa resolução da atividade. É isso mesmo. Então, meu diretor, corta agora para a telinha, onde eu vou fazer a leitura das questões com você. Nessa imagem aqui da questão 1, de cara a gente já observa o quê? A gente já observa que a gente tem, né, a estrutura do aparelho reprodutor feminino, porque a gente observa aqui, né, o ovário, a tuba uterina, que ele até marca aqui, né? Olha aqui a tuba uterina, a gente tem o útero, e aqui a gente vai ter o quê? O espermatozoide encontrando o ovócito secundário, o óvulo. E a partir do momento que ele encontra esse óvulo, eu tenho um fenômeno que eu chamo de fecundação. Para o quê? Para eu gerar um novo indivíduo. Então, de cara aqui, eu já sei o quê? Que eu estou falando da reprodução do tipo sexuada. Só em observar essa imagem. Observando essa imagem, você já consegue definir o que ela está pedindo, tá? Ou o que ela vai pedir, né? Então, o processo de reprodução acima envolve gametas. Beleza. Qual gameta que é? Espermatozoide e o ovócito secundário. Sobre eles, marque a alternativa correta. Então, eu vou analisar aqui as alternativas com você e, a partir daí, a gente vai ver qual é a alternativa que melhor se adequa ao que a gente observou na imagem. A alternativa A, ela fala o seguinte, né? A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes. Alternativa B, em humanos, o gameta masculino é o anterozoide, não é? No caso, né, o anterozoide está relacionado aos vegetais, não é aos humanos. Essa aqui você já exclui, a alternativa A, e a alternativa B também você não marca, exclua. Alternativa C. Quando os gametas se unem na reprodução sexuada, temos o evento da fecundação, correto? Que é o que está relacionado com a questão, com a imagem da questão. Alternativa D. Plantas só apresentam propagação vegetativa. Não, apresentam sim reprodução sexuada. E alternativa E, os seres humanos produzem um único tipo de gameta. Então, a alternativa correta é o gabarito C de casa. Vamos agora para a questão de número 2. Algumas espécies, como as hidras, formam um broto que se desprende e desenvolve vida independente. Até aí, beleza, professora, eu entendi. Esse processo de reprodução assexuada, ele é conhecido como o quê? Quando se desprende, pessoal, esse broto. O nome aqui já tá falando, né? Broto de cara. Eu já sei que broto é o processo de quê, professora? De brotamento. Mas o brotamento, eu não tô vendo aqui nessas alternativas. Além do brotamento, qual é o nome que ele recebe? Ele recebe o nome de gemiparidade. Então, vamos ver qual é a alternativa que se encaixa dentro da questão 2. Alternativa A, fragmentação, não é. B, divisão binária, também não é, pessoal. Divisão binária é o que acontece com a célula, né? No caso de uma bactéria, que é um procarionte, que vai duplicar o seu DNA, vai aumentar o seu tamanho celular
E a partir dali, ela vai gerar cópia de si mesma. Paternogênese também não é. D, gemiparidade. E E, esporulação. Esporulação tem a ver com os fungos, esporos. Então, a alternativa que melhor se adequa é qual, professora? A alternativa D de dado. Gemiparidade. Essa sim é a alternativa correta com relação, né, ao tipo de reprodução assexuada que a gente chama de brotamento. É isso mesmo, né? O corpinho aqui da hidra, deixa eu tentar fazer aqui, não consigo direito, né? Aí ela forma um brotinho e a partir desse broto, né, ele se desprende, ele pode se desprender aqui no solo e formar um novo indivíduo gerando cópia de si mesmo. Resumidamente aí, tá? Com relação ao que a questão 2 ela pediu. Vamos analisar agora a questão 3. Um estudante observa uma colônia de bactérias e percebe que elas se reproduzem rapidamente. Rápido. Realmente, bactérias se reproduzem muito rápido, pessoal. Essa reprodução ocorre através de um processo conhecido como fissão binária. Eu já sei que a fissão binária é o quê? Será que vocês lembram? Eu falei tanto. Fissão binária é a mesma coisa que cisparidade. É a mesma coisa que divisão binária. Isso mesmo. Então, é onde uma bactéria se divide em duas partes. Qual é a principal vantagem desse tipo de reprodução? Assinale a alternativa que justifica essa vantagem. Então, vamos analisar aqui as alternativas para a gente ver essa vantagem. A alternativa A garante que os novos indivíduos podem enfrentar condições adversas e sobreviver em novos ambientes com facilidade. Alternativa B agora facilita a troca de material genético, aumentando a variabilidade genética entre as bactérias. Alternativa C resulta em descendentes geneticamente diferentes, aumentando a variabilidade da população. A alternativa D aumenta a diversidade genética, permitindo adaptação a diferentes ambientes ao mesmo tempo. E a alternativa E permite uma taxa de reprodução alta em condições favoráveis e rápida colonização de ambientes. O que ele observou ali, gente? Ele observou que essas bactérias, elas se reproduziam muito rápido. Então, o que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é a vantagem dessas bactérias estarem se reproduzindo muito rápido. Então, a alternativa que melhor responde ao que a questão ela pede é a alternativa E de escola. Essa alta taxa de reprodução, nesse caso, em condições que sejam favoráveis, ela vai permitir o quê? Com que essas bactérias tenham uma rápida colonização em um determinado ambiente. Nesse caso, nesse ambiente favorável. Então, o que a questão está pedindo, pessoal, é a vantagem de se ter o quê? Essa rápida taxa de reprodução. Então, por isso, o gabarito correto é a alternativa E de casa. E de escola. Eu já estou aqui pensando na minha casa. Não tem problema. Então, vamos lá, gente. Questão 4. Em diferentes grupos de seres vivos, a reprodução ela pode ocorrer de forma sexuada e assexuada. A reprodução assexuada é comum entre organismos unicelulares, fungos, algumas plantas e também invertebrados, né? Que a gente viu o exemplo ali da planária, da regeneração. Já a reprodução sexuada, ela é observada em organismos multicelulares, como animais, plantas com flores e certos fungos, sendo marcada pela formação de gametas e pela fecundação. Considerando os mecanismos e as implicações ecológicas e evolutivas dessas estratégias reprodutivas, assinale a alternativa correta em relação aos dois tipos de reprodução. Nesse momento, você, caro estudante, você vai ter que ter o conceito
desses dois tipos de reprodução. Isso mesmo. A partir do momento que você tem um conceito desses dois tipos de reprodução, fica fácil o quê? Você observar a alternativa e analisar e ver qual é a que melhor se encaixa, né, no que a questão pede. E ele já fala aqui, né, mecanismos de implicação ecológica e evolutiva desses tipos de reprodução. Ele até implícita aí esses dois fatores aí. Vamos analisar agora esses fatores. Vamos analisar então a alternativa A. Todas as alternativas, né? Vamos analisar então a alternativa A. Ela fala o seguinte: a reprodução sexuada é mais vantajosa em ambientes estáveis, pois garante cópias genéticas idênticas dos indivíduos adaptados. Não, né, pessoal? A reprodução sexuada, ela não garante cópias genéticas idênticas, porque é na reprodução sexuada que eu tenho o quê? A variabilidade genética, a produção de indivíduos, espécies diferentes. Então, não tem como marcar a alternativa A. Analisando aqui a B, a reprodução assexuada exige maior gasto energético, pois envolve a formação de gametas e fecundação. Não, pelo contrário, né? A reprodução assexuada, ela não tem formação de gameta para fecundação. Errada. Alternativa C, a reprodução assexuada, ela gera descendentes com maior diversidade genética, favorecendo a variabilidade e adaptação ao meio. Também não. Quem vai favorecer essa variabilidade e adaptação ao meio é o tipo de reprodução sexuada. Então, não tem como você marcar a alternativa C. Analisando a D agora. A reprodução sexuada permite maior variabilidade genética, o que favorece a adaptação e a sobrevivência em ambientes mutáveis. E a reprodução sexuada impede a transmissão de características genéticas dos progenitores, sendo menos eficiente evolutivamente. Errado. A alternativa que melhor responde o que a questão pede é a alternativa D, é o gabarito D, pessoal. Marque a alternativa D, porque a reprodução sexuada é aquela que vai ter o quê? Maior variabilidade genética, favorecendo adaptações a diversos tipos de ambiente, né? E assim, ela acaba sendo mais vantajosa para os indivíduos. Por ser mais vantajosa, ela tem um maior gasto energético. Vamos analisar agora a questão 5, decolando para o futuro. Questão 5, eu tenho o quê? Eu tenho uma tirinha, né, que onde fala que as minhocas são hermafroditas. Olha aí, o grupo dos oligoquetos. Então, aqui a gente tem a minhoquinha. Você vem sempre aqui, uma encontrando como se uma estivesse encontrando com a outra, né? Na realidade, as minhocas, embora hermafroditas, apresentam fecundação cruzada, né? Elas vão ter o aparelho reprodutor masculino e feminino na sua estrutura, mas elas vão precisar de outra minhoca para o quê, professora? Para se reproduzir, para trocar esses gametas. Então, vamos analisar aqui as alternativas. A alternativa A representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois apesar de não garantir variabilidade genética, possibilita grande chance de adaptação da população ao ambiente, né? Vamos analisar aqui a alternativa B, C, D e E. Alternativa B, lembrando, né, que a alternativa A, já descartem ela, a alternativa B não representa vantagem nem desvantagem em relação à autofecundação, uma vez que os dois processos garantem o mesmo grau de variabilidade genética e de adaptação da população ao ambiente. Não. A alternativa C representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois garante maior variabilidade genética, correto, possibilitando maior chance de adaptação à população ao ambiente, correto, porque vai ter essa troca, né, de uma minhoca para outra minhoca dos gametas. Então, a alternativa C, eu já estou respondendo aqui para vocês, é a que melhor, né, responde a questão. Mas vamos analisar a D e a E para a gente finalizar aqui a questão 5. A D, ela fala que ela representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois apesar de garantir maior variabilidade genética, não aumenta a chance de adaptação da população ao ambiente.
A alternativa E representa uma desvantagem, né? Só que a gente tem que ver que é uma vantagem em relação à autofecundação, pois não garante variabilidade genética, totalmente, né, desconexa essa alternativa, o que leva a uma menor chance de adaptação da população ao ambiente. Então, o que melhor responde é a alternativa C de casa. Isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula aqui da mediação. E já, pessoal, eu retorno com vocês para mais aulas. Até mais!